E aqui a gente vê um cara que andava com Jesus, um cara que servia a obra de Jesus, mas Satanás pediu para peneirar a Pedro. E aí a gente pensa, não, eu estou perto de Jesus, eu estou na presença de Jesus, o que pode me acontecer? Cuidado com a peneira. Sabe, nós queremos ter uma vida tranquila. Quem não quer ter vida tranquila aqui? Eu quero. Todo mundo quer ter uma vida tranquila, saber onde estão as coisas, saber que no dia que o boleto vai cair, tem dinheiro para pagar. Saber que quando você quer fazer uma viagem, você tem condições de sentar no seu carro, chegar no lugar, se hospedar e comer a comida sem problema. Nós queremos fazer isso. Lucas capítulo 22, 31. Vou ler aqui no telão. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como se faz com o trigo. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Quem gosta de ser avaliado? Tem uns santos lá no fundo. Eu detesto ser avaliado. Mas é necessário. Nós precisamos passar por avaliações. E toda avaliação, ela pode causar duas coisas na sua vida. Ela pode fazer com que você entre num estágio de depressão, num estágio de tristeza, mas também pode fazer com que você entre no estágio e fale assim, puxa, não tinha pensado nisso. Puxa, não imaginava que as pessoas me viam desta maneira. Toda avaliação, não é fácil, não é fácil você ser avaliado. E muitas vezes nós estamos no dia a dia e os resultados estão acontecendo. A vida nossa está indo, está fluindo. E nós muitas vezes não paramos para fazer uma autoanálise, uma autoavaliação. Que seria muito mais fácil nós mesmos olharmos e analisarmos e falar assim, puxa, eu poderia ser melhor nessa área, eu tenho mais capacidade, eu posso ir além, eu posso fazer mais. E nós às vezes achamos que as coisas estão acontecendo e aí nós abrimos uma hashtag e falamos assim, hashtag aprendam como melhor. Ou outra hashtag, aprendam com o humilde, que ensinou humildade para muitas pessoas. E de humilde não tem nada. De humilde, a humildade passou longe disso. Então, a avaliação muitas vezes, ela pode vir de pessoas, ela pode vir do próprio Deus para a nossa vida. E quando nós entramos numa avaliação, o que nós esperamos? Ser bem avaliado, bem qualificado nesta avaliação. E aqui, a avaliação aqui que Jesus usa é uma peneira. E a peneira tem uma função muito específica. E a frase da semana é: para a peneira, o importante não é o grão que passa por ela, mas o importante é reter a impureza que desqualifica todo o produto.
peneira é algo que vai dar qualidade para o material que está sendo peneirado. E assim, Pedro aqui está passando por uma avaliação, e o versículo fala: Simão, Simão, eis que Satanás reclamou, pediu para te peneirar como o trigo. E Pedro era um cara que já estava trabalhando com Jesus. Pedro era um cara que andava lado a lado com Jesus. No movimento, no dia a dia, Pedro estava ali forte, firme, fazendo tudo o que precisava fazer. E aí, Satanás observou algo na vida de Pedro. O que ele observou? Pedro está fazendo pelas suas próprias forças. Mas Pedro não estava lado a lado com Jesus? Pedro não tinha conversas com Jesus? Pedro não tinha relacionamento direto com Jesus? Muitas vezes nós estamos lado a lado com Jesus, ou pensamos que estamos lado a lado com Jesus, mas estamos tomando atitudes da nossa própria vontade. E achando que estamos abafando, achando que estamos realmente fazendo a vontade de Deus. E Jesus olha e fala assim: cara, não é isso que eu te pedi para você fazer. Meu amigo, não é isso que eu pedi para você fazer. E aí nós estamos tão envolvidos no ativismo, estamos tão envolvidos em dar resultados, que às vezes nós damos resultados para os outros, mas o resultado da nossa vida é cansaço e enfado. O resultado da nossa vida muitas vezes não é satisfação, mas é só obrigação, cumprir a minha obrigação. Sabe, passar por avaliação, quando alguém fala assim, vou te avaliar, nós já pensamos assim: será que eu cumpri todas as regras? Deixei tudo no lugar conforme arrumado, principalmente quando a gente vai na cozinha fazer alguma coisa, né? A gente vai lá se aventurar a fazer uma janta. E aí a gente já fala assim: puxa, eu preciso deixar tudo arrumadinho, porque senão a dona deste lugar vai pegar no meu pé. Muitas vezes nós deixamos algumas coisas por fazer por causa da preocupação. Ou a gente acha que fez e fica aquela dúvida na nossa cabeça. Quem já não saiu de casa e deu a volta no quarteirão e voltou para ver se tinha fechado o portão de casa? Será que só eu que fiz isso? E não é uma nem duas vezes. Às vezes você está longe, você fala assim: Jesus, desliguei a panela. Jesus, por que a minha esposa está com a cara meio fechada hoje? O que eu esqueci? Será que é aniversário dela? Aniversário de casamento? E aí já começa a avaliação. Nós já começamos a, de certa forma, entrarmos em um módulo pânico, medo, né? Porque nós não gostamos de ser avaliados. Então, querido, para a peneira, o importante não é o que passa. O importante é reter a impureza que desqualifica o produto todo. E sabe, queridos, toda peneira vem para a nossa vida para nos melhorar.
Toda vez que eu sou avaliado, não é para me denegrir, mas toda vez que eu sou avaliado é para que eu seja uma pessoa melhor. Toda vez que eu vou ser avaliado é para que a impureza saia da minha vida. Sabe, quem de nós já não mudou depois de uma avaliação? Nós somos avaliados, é um trem chato, é um trem martirizante. Mas depois nós paramos e pensamos, puxa, realmente, eu preciso mudar. Puxa, realmente, eu preciso dar qualidade de vida. A peneira, meu irmão, minha irmã, ela vem para dar qualidade na farinha. Às vezes eu olhava assim, a Jo fazendo alguma coisa, ela abria o pacote de farinha e pegava a peneira e peneirava a farinha. Eu falei, mas gente, vai peneirar farinha que acabou de abrir o pacote, para que isso? E aí quando você para observar a pessoa peneirando, às vezes tem uma bolotinha de farinha dura, ou tem um grão que passou, ou tem uma impureza. E, sabe, se você não fizer isso, você acaba tendo uma qualidade de massa reduzida. Já parou? Imagina você comendo aquele pedaço de pão feito assim na hora, e de repente você dá aquela mordida e morde em cima de uma pedrinha. Aquele barulho homicida, parece que você vai morrer, pelo menos para mim. É um barulho tão horrível, ou uma sensação tão horrível. Mas por quê? Porque tinha impureza na farinha. Tinha impureza, e a peneira, queridos, tem essa função na nossa vida, de nos melhorar. Lucas 22, 32 diz assim, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando converterdes, confirme aos teus irmãos. Alguém andando com Jesus é chamado de não convertido, que era Pedro. Alguém que andava com Jesus, fazia as funções com Jesus, e Jesus chama ele de você não é convertido. Quando você se converter, você vai poder conduzir os teus irmãos. Será que as nossas atitudes, queridos, são de pessoas realmente convertidas? Será que no nosso dia a dia nós temos realmente atitude de quem é convertido? A Bíblia fala assim, fugir da aparência do mal. A Bíblia não manda você fugir do mal. A Bíblia adianta e fala assim, cara, se parecer mal para alguém, foge. Não faz. E muitas vezes nós estamos todos cheios de direito. Fala assim, mas é meu direito. Mas ninguém paga as minhas contas. Mas, querido, nós precisamos colocar na nossa cachola que pessoas vão se converter não pelo que nós falamos, mas sim pelo que nós vivemos. Pessoas vão aceitar Jesus e vão viver uma vida com Jesus, depende do que nós vivemos. A palavra de Deus diz que a porta do céu é estreita, ou o caminho do céu é estreito. E muitas vezes nós temos visto pessoas arrancar o batente da porta para alargar o caminho. E é perigoso, meu irmão. É perigoso se nós não andarmos na direção e andarmos debaixo da submissão da palavra de Deus. Nós corremos um risco de Satanás falar assim, Jesus, deixa eu peneirar o Wilson. Jesus, deixa eu peneirar a Jo.
Porque eu tenho visto que tem uma possibilidade no coração deles de um orgulho que surgiu, uma insubmissão que surgiu. Agora eles estão com 2 cultos. Olha como é que está o coração deles agora com uma igreja com 2 cultos. Esta semana eu tive algumas lutas nessa área. Por quê? Eu sou ser humano. E veio uma pergunta para mim: por que você quer fazer 2 cultos? Qual é a motivação para fazer 2 cultos? Você quer mostrar para os outros que está dando certo? E tem horas que a gente quer mostrar para os outros que está dando certo. Tem hora que a nossa vida carnal, o nosso homem, fala assim: não, eu quero mostrar para as pessoas e falar assim: olha o que eu estou realizando. Misericórdia. Misericórdia se nós fizermos nesta motivação. Imediatamente quando eu caí em mim, eu vi o que eu estava almejando, eu falei assim: não, Jesus, a motivação não é essa. A motivação é dar oportunidade para mais pessoas louvarem ao Senhor. Gente, que louvor nós tivemos hoje! Que louvor precioso, que tempo maravilhoso de nós derramarmos o nosso coração na presença de Jesus. E se tem sido bom para nós, nós precisamos entregar e chamar pessoas. Cara, nós estamos vivendo um tempo de louvor e adoração muito curador, muito especial. Vamos viver isso junto. Sabe, Jesus nunca vai te blindar das lutas. Ele nunca vai falar assim: ei, Satanás, ele tem um pequeno orgulho no coração dele, mas não toca nele. Jesus nunca vai fazer isso, meu irmão. Mas Jesus com certeza vai estar com você no processo. Jesus vai estar com você na caminhada, e onde Jesus está, pode ter certeza que não tem destruição. Onde Jesus está, não tem tristeza. Onde Jesus está, não existe peneirar para a destruição, mas existe peneirar para o crescimento. Que você possa sair hoje deste culto pensando assim: Deus, eu preciso gostar mais de ser peneirado. Eu preciso gostar mais de ser avaliado. Porque toda avaliação, queridos, vai mostrar alguns pontos ruins, mas com certeza vai também mostrar os pontos que você é forte. Vai mostrar os pontos que você não tem vacilado, nos pontos em que você está firme. Jesus não vai te blindar, mas Ele vai te forjar. Ele vai te ajudar a forjar o seu caráter. Porque quando as lutas vierem, ou quando o teu coração for por as motivações erradas, Jesus vai falar assim: ei, cuidado. Ei, pensa naquela experiência que você teve lá atrás, que você foi avaliado e quase reprovado. Toda avaliação vai apurar as suas qualidades. Toda avaliação vai tirar a impureza, vai te melhorar. Satanás aqui queria peneirar Pedro para reprovar, para que a fé de Pedro fosse diminuída. Você já pensou se Pedro fosse reprovado? Nós não teríamos tantas e tantas experiências que hoje nós usamos para pregar, nós usamos para nos edificar. Não tenha medo da peneira, não tenha medo da avaliação, mas busque
ser aprovado na avaliação, que a sua fé cresça na avaliação. Você já parou para pensar o que aconteceria se você fosse reprovado, se você retrocedesse na tua fé? Quantas pessoas deixariam de ser alcançadas pela tua vida? Quantas pessoas estão olhando para você? Quantas pessoas estão recebendo fé, estão recebendo palavra de você? Então, queridos, tenha prazer por passar por avaliação de Jesus, porque a avaliação é feita por alguém que quer te melhorar. Agora, perturbação vem do inimigo. Perturbação vem para te reprimir, para te derrotar. Sabe, uma vez eu tive um sonho, alguns anos atrás, e eu acordei desesperado, porque neste sonho eu estava lendo a palavra de Deus, e esta palavra era como se eu estivesse lendo as páginas amarelas. E aquilo me trouxe um temor, eu acordei desesperado e falei assim: Jesus, eu não quero passar por isso, eu não quero ler a tua palavra e ela não fazer efeito em mim. Eu quero que toda vez que eu ler a palavra, esta palavra possa mudar a minha vida. Toda vez que eu ler a palavra, essa palavra faça efeito em mim. Querido, para peneiro, o importante não é o grão que passa. O importante é reter a impureza que desqualifica todo o produto. Você está passando por avaliação, mas olhe e analise a impureza que está sendo retida. Lucas 22:33 diz, e mostra que Pedro precisava ser avaliado. Ele fala assim: e ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e até mesmo para a morte. Pedro estava falando o quê? Eu sou o cara. Você, Jesus, não pode abrir mão de mim. Você, Jesus, precisa de mim no teu ministério. O que vai ser do teu ministério sem eu, Pedro? E muitas vezes nós deixamos o orgulho entrar na nossa vida e não temos conserto com a nossa esposa, não temos conserto com o nosso marido, porque somos tão orgulhosos e não damos o braço a torcer e falamos assim: ei, amor, aquele dia eu errei com você. A gente vê muitos irmãos que faz anos que não conversam. Por quê? Porque brigaram e existe o orgulho de falar assim: eu não vou dar o braço a torcer, eu não vou chegar nesse irmão e falar assim: eu sinto saudade de você. Me perdoa pelo que eu te fiz, me perdoa, aquele dia eu errei com você. E o orgulho vai nos afastando de amizades muitas vezes. Pai e filho muitas vezes vivem uma vida longe porque o orgulho entrou. Muitas vezes nós vivemos longe de Deus por nos acharmos autossuficientes, vivemos uma vida sem orar, sem buscar a Deus e tentar entender o que Deus quer da nossa vida. A palavra de Deus, queridos, é o que nos faz conquistar. A palavra de Deus é que nos afirma. E a palavra de Deus nos instrui em algo muito importante, que Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. O que está falando para nós hoje? Você vai passar pela peneira, você vai passar por avaliação, guarda o teu coração para você não ficar chateado.
Guarda o teu coração para você não ficar magoado. Porque coração fala do que? De sentimento. Qual é o sentimento que você vai ter ao passar por avaliação? Sentimento de, puxa, realmente eu vou melhorar. Ou, nossa, ninguém vê qualidade em mim, só vê defeito. Qual é o sentimento que você vai ter ao passar por avaliação? A peneira, com permissão de Deus, meu irmão, aperfeiçoa o nosso amor em Jesus, aperfeiçoa o nosso amor com os nossos familiares. A peneira de Deus mostra para nós que nós temos mais para dar, que nós temos mais potencial, que nós temos mais para oferecer. A peneira, com permissão de Deus, é para guardar a palavra no nosso coração. Porque muitas vezes a palavra não penetra porque nós achamos que não precisamos ser tratados, que não precisamos receber exortação. Nossa, o que eu já faço é perfeito aos olhos de Deus, é perfeito. E muitas vezes você está fazendo somente com as tuas forças. Querido, sonde o teu coração. Tire o que pode muitas vezes impedir que você se aproxime mais de Deus. Em Deus, as peneiras têm propósito definido. Primeiro propósito na nossa vida, quando nós passamos por peneira em Deus, é para que os fundamentos da palavra sejam firmados em nós, para que a palavra realmente nos exorte. Segundo, é retirar o que está morto. A peneira, o grão bom passa, o que fica em cima na peneira é grão que apodreceu, é grão estragado, é palha. O que está estragado, o que está morto na tua vida que precisa ser tirado? O que tem danificado a sua qualidade? Terceiro, a peneira nos ajuda a colher os frutos maduros. A avaliação nos ajuda a tirar o melhor de nós, o que talvez ainda, o que talvez está maduro e você não tem usufruído disso, que não tem visto o que Deus pode fazer na tua vida. Então, queridos, nós precisamos entender que ter medo é humano, como Jesus no versículo 42 diz assim, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua vontade. O diabo tem pressa para te destruir, mas Jesus tem paciência para te purificar. Toda avaliação daqui para frente vai ser para me melhorar. Toda peneira que passar pela minha vida vai ser para tirar a impureza. Toda peneira que passar pela minha vida vai me fazer crescer. Toda peneira que passar pela minha vida vai me fazer mais frutífero. Toda peneira que passar pela minha vida vai me levar para mais perto de Deus.